Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então respondi: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois de uma semana sem poder fazer este devocional, eu volto hoje trazendo uma reflexão a respeito do nosso posicionamento diante do chamado de Deus. Isaías, ele começa o seu livro mostrando o povo que está em pecado, o povo de Israel que está em pecado. E por conta disso, todas as mazelas que o povo começa a sofrer por causa do seu pecado. Mas quando chega no capítulo 6, o livro ele começa a dar uma reviravolta. Porque até então Isaías ele já começava a pré-anunciar aquilo que seria o seu ministério. O ministério messiânico. Mas chegando no capítulo 6, ele faz uma alusão a uma data para referenciar quando aconteceu o seu chamamento, o seu chamado, o seu vocacionado. E nessa visão ele vê o céu aberto, Deus assentado num alto e sublime trono, de modo que ao redor do trono de Deus há raios, trovões, relâmpagos e anjos, querubins, serafins, a qual voavam ao redor do trono, e eles possuíam asas, duas cobriam os rostos, duas cobriam os pés, com duas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, todo o céu está cheio da sua glória. E depois de uma visão tão espetacular da glória de Deus, ele ouve a voz do Senhor perguntando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o que eu acho mais interessante e incrível nessa passagem é que ele tem uma visão gloriosa de um Deus todo-poderoso. Uma visão gloriosa de um Deus assentado num trono de glória. E ele sabe, ele conhece, ele vê Deus, ele conhece as histórias de um Deus poderoso que vence guerras. Ele conhece a história poderosa de um Deus que fez o povo atravessar no Mar Vermelho, que fez Deus que fez grandes coisas a favor do seu povo, que enviou o maná, que enviou o codorniz, que fez da rocha manar água, que levou o seu povo a uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, ele conhecia um Deus que fazia coisas poderosas. Ele conhecia um Deus que realizava grandes feitos, que curava, que salvava, que libertava, mas que também abatia. Ele conhecia um Deus que fazia coisas poderosas, mas ele ainda estaria a conhecer um Deus que salvava na individualidade. E neste momento, mediante a tão gloriosa visão, ele ouve a voz do Senhor chamando, e prontamente ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não questionou a Deus qual era aquilo a qual ele seria enviado. Ele simplesmente se posicionou diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nos dias de hoje, Deus ele nos chama diariamente, a cada instante, com a sua voz falando individualmente aos nossos corações, individualmente aos nossos ouvidos. Deus ele fala claramente a cada um de nós: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Para vocês terem uma ideia, o apóstolo Paulo,
em uma das suas cartas, ele diz a nós que os anjos desejavam realizar a obra de anunciar o Evangelho, mas foi dado a nós essa missão. Os anjos queriam pré-anunciar o Cristo vindouro, o Cristo Salvador, mas é a você e a mim que foi incumbida essa missão. Por isso, no dia de hoje, o Senhor, Ele te chama. Ele te chama e Ele te pergunta: eu posso contar com você? Quem eu posso enviar? Quem irá por nós anunciar o Evangelho de salvação? Hoje Cristo, Ele conta com você para anunciar o Evangelho da salvação, anunciar as boas obras de Cristo, anunciar que Jesus é o Filho de Deus, anunciar que Jesus, há mais de 2000 anos, Ele veio como carne, sendo Filho de Deus, e não usurpou ser igual a Deus, mas antes submeteu-se a ser igual aos homens, para sofrer aflições, para sofrer o peso, para sofrer humilhações, porque assim Ele seria um sumo sacerdote que se compadece de nós, para que através da sua morte na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, através da sua morte e ressurreição, Ele pudesse anunciar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo receberá vida e vida plena. Para dizer que todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus, lhe será dado poder para ser feitos filhos de Deus. Por isso, na manhã de hoje, Deus, Ele conta com você de uma maneira especial. Deus, Ele conta com você de uma maneira particular. Deus, Ele conta com você de uma maneira única para anunciar através da sua vida o Evangelho da salvação. Deus, Ele te chama na manhã de hoje, no dia de hoje, para ser o atalaia, ou seja, ser o anunciador das notícias que Jesus vem para buscar a sua igreja. E em breve Ele voltará para buscar o seu povo. Por isso, na manhã de hoje, eu te convido a estar com os seus ouvidos atentos, a estar com o seu coração aberto para a voz do Todo-Poderoso. Porque Ele fala, e no dia de hoje, Ele te chama para um vocacionado. Hoje o Senhor, Ele te chama e te vocaciona para realizar a obra de anunciar o Evangelho da salvação, que é o único Evangelho que importa ser anunciado. Que Deus, Ele guarde a sua vida, que Deus abençoe todos os seus dias, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você todos os dias, para que assim que você ouvir a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós, você esteja pronto a responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por isso, no dia de hoje, o meu desejo e a minha oração é que você ouça a voz do Senhor e atenda ao seu chamado. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã.